Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então no nosso estudo de geografia. Para isso, vamos aqui ter o auxílio de alguns slides, como já é de praxe. Bom, queridos e queridas, continuamos ainda na aula 14 e 15, né? Estrutura etária brasileira, o penúltimo capítulo da apostila 5, né? A gente já vai terminar ela, fiquem tranquilos. Nós vamos agora. Qual é o objetivo, né, dessa aula? Nós vamos focar agora no topo da pirâmide, né? Nós vimos o corpo da pirâmide, nós vimos a base da pirâmide e agora nós vamos focar no topo da pirâmide, na população idosa, tá legal? Nós vamos ver também quais foram as causas que levaram ao aumento percentual de idosos no total da população e quais são as suas consequências também, tá? Além de tratar um termo por último bem rapidinho, a feminização da velhice, ou seja, na velhice nós temos o predomínio de pessoas idosas femininas, do sexo feminino. Beleza pura? Vamos então aqui iniciar a nossa explanação de ideias. Observando aqui como se deu a dinâmica demográfica do Brasil, né? A partir de 1980, nós observando aqui essas pirâmides, né? O que dá para nós aferirmos? Dá para aferirmos que houve uma mudança, né, na dinâmica dos nascimentos, ou seja, o percentual de jovens no total da população foi gradativamente sendo diminuído, ou seja, nós tivemos um estreitamento da base da pirâmide, né? E por um outro lado, nós tivemos um incremento da população adulta, né, a partir de 20 anos, aqui em 2010. Para 2030, nós temos uma outra projeção já de envelhecimento maior da população. E para 2050 nós temos aqui a população idosa tendo um incremento considerável. Observando aqui a estrutura etária por gênero, nós vemos aqui uma feminização da velhice, né? Nós vemos aqui que tem maior quantidade de mulheres idosas do que homens. A gente vai ver alguns motivos também no decorrer da aula, tá? Então, o Brasil ele está passando por esse processo de transição demográfica que a gente viu nas aulas anteriores, que é a mudança na cultural de uma população que sai de uma área rural e se encaminha para uma área urbana. Estando na área urbana, as taxas de natalidade tendem a cair, da mesma forma que também declinam as taxas de mortalidade, né? O que vem resultando, podemos dizer a grosso modo, no envelhecimento da população brasileira, certo? Segundo as estimativas aí do IBGE, né, o número de idosos vai passar de 9,2% para 21,9% em 2050, 9,2% em 2018, né, agora 2020 está mais ou menos a mesma taxa ainda, nós vamos para 21,9%, então nós vamos mais do que dobrar aí em 30 anos o percentual de idosos no total da população brasileira. Isso vão ocorrer alguns reposicionamentos do Estado brasileiro em termos de políticas públicas, obviamente, né? Esse gráfico muito interessante que está na apostila de vocês também, né? Um gráfico muito legal que ele vem colocando aqui que em 2030, né? Opa, desculpa. Em 2030, aqui nós 2030 não, aqui mais ou menos 2035, nós teremos a população de idosos ultrapassando a população de jovens, né? Então nós teremos aí a partir de 2035 uma mudança drástica no que se refere à dinâmica demográfica brasileira, né? Os estudos já vêm apontando essa mudança, né? Quais são as causas do envelhecimento, então? São três principais motivos, né? Primeiro, a diminuição da taxa de fecundidade, como a gente já viu, que acarreta aí na menor proporção de crianças e jovens no total da população. O segundo motivo é a diminuição das taxas de mortalidade em todos os segmentos etários e também o aumento da esperança, a expectativa de vida que ocorreu no país, e agora num período recente, né, que isso acabou ocorrendo,
né? Aqui expectativa de vida ao nascer olhando de forma geral no Brasil. Nós temos aí os homens com a expectativa de vida menor do que das mulheres e uma média aí, em 2016 nós tínhamos uma média de 75 anos, isso já aumentou. Obviamente que, só para lembrar, esse cálculo ele leva em conta as taxas de mortalidade por faixa etária da população. Todas as faixas etárias se calculam a expectativa de vida ao nascer, depois é feito um cálculo geral. Beleza? A evolução aí, como eu disse, né? Há uma projeção que em 2050 o brasileiro vive 81 anos, mas sempre que se trata de Brasil, precisamos olhar o Brasil de uma forma mais fragmentada, os Brasis. Olha aí a esperança de vida ao nascer nos estados da Federação Brasileira. Opa, desculpa de novo. Nós temos aqui que em Santa Catarina 79 anos, agora em 2018, agora não, já foi 2018, né? 71 anos no Maranhão, um dos estados mais pobres da federação. O Brasil tem a média de 76,3. Né? Então, para a gente ver agora, para a gente terminar a aulinha, consequências do aumento percentual de idosos. Quais são as consequências? Eu vou ter que ampliar os serviços para assistências de saúde do idoso, né? Programas direcionados para os idosos, assim como equipamentos de lazer e entretenimento voltado para esse segmento. E também o Estado vai ter que investir, né, parte ali de seus recursos para os aposentados que agora vão passar a viver com os recursos da Previdência Pública. Então a Previdência Pública também é um debate. Né? Qual é esse debate? Se nós estivéssemos ali, né, uma das vertentes coloca o quê? Que essa elevação de gastos ela não vai ocorrer só por conta da demografia, né, mas por crises econômicas, ou seja, nós não estamos conseguindo inserir essa mão de obra disponível de uma forma formal, né? Forma formal fica horrível, mas de uma forma que as pessoas consigam pagar os seus atributos, que o empregador, né, contrate ali com os direitos trabalhistas todos certinhos. Se nós tivéssemos essa situação, nós não teríamos esse déficit na Previdência, tá certo? Ou seja, em termos relativos, ao lado de um maior número de pessoas aposentadas, haveria também um maior número de pessoas trabalhando, pagando esses encargos, o sistema se retroalimentaria, certo? Bom, nós temos aí a participação dos grupos de idade, né? Você vê que é um crescimento de adultos e idosos percentualmente, e nós temos o conceito de feminização da velhice, né? Ela é marcada por esse processo aí de muito mais mulheres avançam para idades mais velhas do que homens, né? Por quê? Por conta de acidentes de trânsito, se a gente for tabular os acidentes de trânsito, a maioria são de homens, suicídios, homicídios, o homem também vai menos ao médico por conta da sua própria anatomia, sua própria engenharia corpórea, né? A mulher precisa ir mais ao médico, então, somado todos esses fatores, nós temos uma feminização da velhice, aí a mulher vivendo mais do que o homem, né? E nós temos também, por esse dado estratificado, os vários Brasis, aí nós temos aqui homens 67 no Piauí, 76 em Santa Catarina, a média do Brasil 72. Mulher, nós temos aqui a média 79 anos, olha, 72 e as mulheres 79, provando a feminização da velhice. Olha Santa Catarina, 83 anos, certo? Para fechar aqui, então vamos retornar, nos vemos mais uma vezinha aqui. Muito obrigado pela atenção, nos vemos e continuamos estudando. Abraço a todos.